Oiê, eu sou a Dani Guardini e hoje o assunto é pedido de cliente. Em 21 anos de formada como arquiteta, designer de interiores, dá para imaginar que eu já escutei alguns pedidos bem inusitados. Então hoje eu vou compartilhar com vocês alguns deles. Bom, já vou começar explicando. Como arquiteta, procuro não julgar os meus clientes e não, da mesma maneira que eu não gosto mesmo de julgar, isso é uma característica minha. Eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser, achar o que quiser, gostar do que quiser, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só uma ferramenta de transformar aquele sonho, aquele desejo, por mais que possa parecer diferente, em realidade ou não. Porque às vezes a nossa função é de tentar explicar para o cliente se aquilo vai funcionar, se aquilo não vai funcionar, se aquilo é uma boa ideia ou não. A nossa função, então, assim, é interpretar aquilo e tentar passar para ele como aquilo vai funcionar. E aí, quem vai decidir se vai executar ou não é ele. Afinal de contas, a casa não é minha, a casa é dele. E é para isso que eu estou lá. É para ajudá-lo a colocar em prática, a executar o sonho, os desejos e o que ele acha que é importante para a vida dele. Então essa questão de compreender o cliente pra gente é muito importante, sempre foi, e a gente sempre colocou isso como o principal ponto quando a gente está fazendo uma reunião com o cliente, tentando entender tudo que ele fala e muitas vezes o que ele não fala, que muitas vezes é difícil para você verbalizar e conseguir expor tudo que você tem vontade de ter na sua casa, enfim, todos os sonhos. Vamos ao assunto, que é o que vocês estão esperando. Então hoje eu trouxe alguns detalhes, algumas coisinhas, umas peculiaridades muito interessantes que às vezes os clientes nos pedem. E assim, de coisas muito triviais a algumas mais inesperadas. Então, por exemplo, colocar a banheira dentro do quarto. Teve um cliente há muitos anos atrás que ele não queria banheira dentro do banheiro. Ele queria a banheira dentro do quarto, porque ele queria que a banheira fosse num lugar privilegiado, bem bonita, com visual para a janela externa, que ele também pudesse assistir televisão da banheira. Então, assim, a gente colocou a banheira dentro do quarto, não era no banheiro, e a gente criou uma passagem da banheira para o chuveiro, pra você também não ter que sair da banheira no meio do quarto, dar a volta no quarto molhado, né? Então, da banheira a gente tinha uma passagem secreta não, né? Era uma porta de vidro, de correr atrás da banheira, sobre a banheira, e ele tinha que pular e já pulava direto para dentro do box. Então tá, o que mais? Uma outra cliente que queria uma casa engraçada, ela chegou para mim assim: Dani, quero uma casa engraçada. E eu falei: gente, uma casa engraçada? Me explica melhor isso. E ela começou a me explicar e no fim a gente mudou a palavra dela. Na verdade, o que ela queria não era uma casa engraçada, porque a hora que você fala uma casa engraçada, num primeiro momento pra mim vinha uma coisa meio circo, assim, uma engraçada. Gente, você vai dar risada na casa? E na verdade o que ela queria era uma casa divertida, uma casa leve, uma casa pra receber, uma casa, sabe? Pra curtir mesmo, uma casa divertida. E foi isso que eu ajudei ela a entender, quer dizer, entender não, eu entender o que ela queria dizer como uma casa engraçada. Teve um outro caso de um cliente uma vez que me chamou para uma casa que ele estava comprando, ele ainda não tinha comprado essa casa, e nessa casa ela tinha uma estrutura bem grande, tinha bastante estrutura de madeira, uns pilares de madeira, o telhado de madeira aparente, a escada era a escada toda de madeira. Sabe quando você pega o tronco mesmo de madeira, que é aquele redondo, e corta no meio, então você fica com a parte de baixo redonda e em cima era onde pisava na escada, e a escada era daquele jeito, engastada na parede, bem pesadona. E aí embaixo dessa escada tinha um espacinho mais rebaixado, e esse cliente falou assim: o que você acha, Dani, se a gente fizer aqui uma grade de ferro preta, toda retorcida, porque eu queria fazer um bar aqui. Daí eu virei pra ele e falei assim: olha, vai ficar bem carregado, vai dar uma sensação meio que de calabouço. É isso que você tá querendo? Ele: é isso mesmo. Eu falei: então você tá no caminho. Porque muitas vezes o que pra gente pode parecer estranho é às vezes o efeito que a pessoa quer. Então, assim, eu acho que a função como designer, como arquiteto, é a gente tentar
fazer com que a pessoa compreenda os efeitos que aquilo pode ter e se é realmente aquilo que ela tá procurando, que ela tá buscando. Então, nesse caso, ele queria que fosse esse efeito carregado, meio calabouço, ele queria uma coisa meio hard, assim. Então, assim, tava no caminho, era exatamente isso que ele tava buscando. Um dos mais inusitados, no meu ponto de vista, foi a cliente que queria não, ela estava executando. A gente foi para fazer na verdade era uma parte de decoração de uma casa que já estava em obra e ela tinha 2 vasos sanitários no banheiro, um do lado do outro. Essa para mim realmente foi marcante, inesquecível, porque eu não consigo imaginar a possibilidade de 2 pessoas usando vaso ao mesmo tempo, mas enfim, cada pessoa cuida da sua vida, certo? Então, deixa cada um ser feliz do jeito que acha melhor. E para terminar, esse foi uma situação muito engraçada, que estava inclusive com as meninas do escritório. E a gente gosta muito de ter reunião com o casal, com os donos da casa. E eu gosto de dar oportunidade, a não ser que o cliente realmente não queira e prefira não confundir. Mas eu gosto quando, por exemplo, tem uma família com filhos, eu gosto muito de conversar com os filhos para entender o quarto deles, o que é importante, o que eles gostariam de ter, o que eles precisam nesse quarto deles. Eu gosto desse envolvimento com o jovem que vai morar e vai habitar aquele quarto, né? Então eu acho que o casal como um todo escolhe, define a casa, mas eu acho que os jovens, as crianças se envolverem na ideia e na concepção do projeto do quarto, eu acho super válido. E a gente estava numa reunião com o filho do casal, conversando sobre o que ia ter no quarto dele, e além de várias câmeras no quarto, ele queria também que a gente colocasse um espaço para um cofre e que no cofre coubesse uma cabeça. Eu lembro até hoje que eu tava com as meninas que trabalham no escritório junto na reunião, e elas olharam e depois o assunto era esse. Eu falei assim, Dani, o que ele vai pôr uma cabeça no cofre? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, foi a referência que ele achou na hora. É óbvio que ele não vai guardar uma cabeça no cofre. Foi só uma referência. Mas as meninas na época ficaram bem assustadas e foi muito engraçado. Então, assim, são várias maneiras, às vezes a maneira como as pessoas colocam os assuntos, a gente, num primeiro momento, pode ter esse primeiro reflexo de interpretar e de querer entender, mas não tem nada para ser entendido. Tem uma questão de realmente você se abster da sua opinião pessoal. Isso é a minha opinião, tá? Eu faço a casa para o meu cliente, eu procuro entender o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele quer. Procuro passar para ele qual que vai ser o resultado final, qual que vai ser a sensação que ele vai ter com aquilo. E se for esse o caminho, é esse o caminho que vai ser seguido. E é isso, queria compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Adoro receber os comentários de vocês, então deixa aí embaixo o que vocês acharam dessas peculiaridades. E se vocês têm algum pedido muito exótico quando vocês forem fazer a casa de vocês, quero saber. Muito obrigada, até o próximo!